Salve galera, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os dois amistosos do Brasil contra o Japão e a Coreia do Sul. Primeiro eu vou falar de Brasil e Coreia do Sul porque foi o primeiro jogo. Brasil e Coreia do Sul foi 5 a 0 pro Brasil, com 2 gols do Estevão, 2 gols do Rodrigo e 1 gol do Vinícius Júnior. O Brasil foi superior o jogo todo, muito superior o jogo todo, teve várias chances de ampliar o placar mais ainda. Eu vou falar alguns detalhes dos gols aqui. O primeiro gol, aquele passe magnífico do Bruno Fernandes que deixou o Vinícius Júnior na cara do gol. Vini abre, cai na esquerda, Rodrigo levou por dentro, arrumou, Bruno Guimarães tentou pro Estevão e agora Estevão! Gol! E também teve o gol anulado do Casemiro aos 17 minutos, foi um cruzamento da bola para a área, que aqui contra o Chile também esse gol foi anulado. Eu acho que se treinar um pouco essa bola parada, pode ser utilizada melhor, beleza? Agora a gente vai pra... teve a jogadaça que eu acho que o Casemiro dá um corta-luz pro Vinícius Júnior, que ele toca pro Rodrigo, o Rodrigo corta a marcação e bate. Vinícius Júnior vai pra cima da marcação, Matheus Cunha na cara do gol, ele faz o recuo, Casemiro, Rodrigo, limpou, pé direito, bateu, gol! Foi um golaço, uma jogada muito bem trabalhada. Muitas pessoas vão falar que contra a Coreia do Sul é fácil e tal, só que a seleção melhorou muito ultimamente nesses jogos. Eu tô gravando no mesmo dia que o Japão vai ser depois desse daqui que eu tô falando. Mesmo o Brasil perdendo pro Japão hoje, rapaziada, o Brasil não jogou mal. Eu acho que se fosse Fernando Diniz e o Dorival, o Brasil ia levar um sacode muito maior do que foi hoje. O Estevão recebe a bola do Vinícius Júnior, né? Recebe a bola do Vinícius Júnior. Não, o Vinícius Júnior rouba a bola do Kim Jae, né? E bate. Vai jogando o time sul-coreano, o Brasil vai pressionar com o Estevão. Ganhou o garoto. Aí, Estevão, é só fazer. Gol! Pressão do Brasil, né? Que o Brasil subiu a linha, pressionou e fez o gol. O Brasil pressiona a marcação de novo. Vinícius Júnior toca pro Rodrigo, o Rodrigo só dá um tapa e tira do goleiro. E o Brasil pressionando e ganhando de novo. Casemiro, Vinícius, tocou na esquerda para Rodrigo, pode fazer mais um, Rodrigo! Matheus Cunha, ele acha um passe incrível, galera, pro Vinícius Júnior, que sai na cara do gol, corta a marcação e bate, ele quase erra o gol ainda. Esse jogo o Brasil... Vai sair jogando o Brasil, Paquetá vai armar, Matheus Cunha pro Vini! Na velocidade, Vinícius, bota na frente, é só fazer, Vinícius Júnior! Gol! Foi muito superior, como já disse, controlar a posse de bola, mais gols. O Ancelotti conseguiu controlar bem o Brasil nessa partida. Superou o jogo todo, como eu já falei, jogou bem. É isso que importa para uma seleção que quer jogar bem a Copa. Eu não tô falando nem em ganhar, porque eu acho que o Brasil não chega favorito para essa Copa. Chega, como eu posso dizer, não é um azarão, mas também não é favorito. É o meio termo, porque é o Brasil. Se você deixar o Brasil em azarão, você tá falando errado. Essa foi a parte Coreia do Sul e Brasil. Agora eu vou falar de Brasil e Japão. Foi 3 a 2 pro Japão, como eu já disse, com gols de Minamino, Ueda e Nakamura. Os gols do Brasil foi de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. O primeiro gol do Brasil, galera, saiu uma jogada muito bem trabalhada do Paulo Henrique e do Casemiro Paquetá. Não, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. O Vini abriu, Carlos Augusto antes da bola chegar já pediu aproximação, já pediu pro Vini chegar. Vini manda até o outro lado, inverte completamente a jogada, o Paulo Henrique aparece. Aí o toquinho do Guimarães, que bolão, Paulo Henrique pintou! Gol! Do Brasil! Paulo Henrique! Que estrela!
Que estreia! Titular, primeira convocação e primeiro gol com a camisa da seleção brasileira, assim como aconteceu na sexta-feira. Um bolão do Bruno Guimarães e o toquinho do canto, a batida do cantinho do Suzuki. Paulo Henrique. Como o Brasil perdeu o jogo, geralmente não vai ter um destaque. Mas o Paulo Henrique jogou muito bem por uma primeira convocação dele, rapaziada. Jogou muito na lateral, fez até um gol. Aquela finalização dele foi muito boa, tirando de 3 dedos, né? Também superou muito o jogo todo, como eu já disse. Paquetá recebe a bola do Vinícius Júnior de cobertura, dá pro Gabriel Martinelli, que bate de primeira no gol. Aquele joguinho difícil, amarrado. Você vai precisar de uma jogadinha para ganhar o jogo. Paquetá, que levantamento! Martinelli para fazer! Gol! Do Brasil! Que bola do Paquetá pelo alto! Esse foi o segundo gol do Brasil, rapaziada. Agora eu vou falar dos gols do Japão. Primeiramente, não desmerecimento o Japão, mas quando o Brasil entra no segundo tempo e toma um gol, a lealdade do Brasil tem que estar lá em cima, cara. Não pode levar um gol do Japão daquele jeito que foi. Uma falha, não vou falar uma falha, mas tipo assim, vocês sabem, né? Que o Brasil poderia ser muito superior. Cruzamento na área, ninguém tira a bola, galera. Não, cruzamento... Peraí, tô falando certo? Eu confundi. Esse foi o segundo gol, agora eu vou falar. Fabrício Bruno, galera, ele tá pressionado. Ele tem a chance de tirar a bola, bicar pra qualquer lugar. Ele dá uma passada pra trás, na hora que ele dá essa passada, ele perde o controle da bola e ele toca. Só que aí a marcação já tá em cima, ele toca pro Minamino. Minamino chuta no ângulo, não tem nem o que o Hugo fazer, porque ali não tinha nem o que o Hugo fazer, como eu já falei. E o resultado disso foi a pior campanha da história do Brasil nesse formato de eliminatória, né? Que se fosse num outro... Ih, meu Deus, que falha! Que falha! Gol do Japão! Minamino recebeu de presente. Luiz Henrique depois tenta um ataque, só que ele tá impedido, ele cruza, o Matheus Cunha chuta, bate na zaga, até que entra, mas não deu em nada. Escanteio pro Japão, né? Peraí. Cruzamento na área, pro Japão, ninguém tira a bola, o cara vai lá, cruzamento na área, o Japa chuta no gol, como eu já disse. Fabrício Bruno tenta tirar. Aí ele... Isso não é nem culpa dele, rapaziada. Porque é um lance muito rápido. Olha a bola pelo alto. Ito, jogador que entrou agora do segundo tempo. Cruzamento, pintou Nakamura. Gol do Japão. Nakamura empata o jogo. Cruzamento veio do lado direito. Ninguém cortou. Você vê, né? Você pode falar que ele falhou. Você pode falar que ele não falhou. Porque ali não tinha o que fazer. O Hugo Souza tava no outro canto. Eu nem sei se ele conseguiria chegar na bola. O Fabrício Bruno foi no susto. Porque nem pegou na canela dele, nem no pé. Pegou mais na parte do joelho aqui. Esse foi o gol de empate. Depois tem um escanteio que o Eda sobe sozinho, cabeceia. Mas seleção fácil de se jogar contra. É claro que olha pro placar e não conta tanto a história. Para quem liga a TV agora, não conta tanto a história do jogo. Vamos lá. Ito, escanteio cobrado, toque! Gol do Japão! O Brasil tomou a virada. Eu vou falar aqui. Não é uma falha.
Só que muita gente vai culpar o Hugo por causa disso. Porque dava pra ele ir muito melhor nesse lance. Mas pra mim não é falha, porque é queima-roupa. Eu também devia ter alguém ali, mas... sabe, né? A culpa não é de quem tá ali, a culpa vai mais pro goleiro, que o goleiro tenta fazer o papel dele e não consegue fazer aquilo, rapaziada. Não conseguiu, o Hugo Souza não conseguiu encaixar a bola, não conseguiu espalmar pro lado. Ele tentou espalmar, só que a bola bate no peito, vai aparecer a imagem aí pra vocês. Só que, tipo, é um lance muito contestável, porque muita gente vai falar que não foi, que foi, e é isso. Perdeu o jogo. Isso, agora eu vou falar. Foi a primeira vez que o Japão vence o Brasil em toda a história. Muita gente vai falar que o Brasil perdeu por causa do time reserva e tal. Mas essa seleção falta culhão. Falta uns caras que tipo o Neymar, que faz muita falta nessa seleção e não consegue jogar. Toda a seleção tem um cara muito especial. O cara que chama a responsabilidade. O Yamal, com 17 anos, é o principal da Espanha. Isso que é o mais impressionante. O Vinícius Júnior, galera, muita gente que fala que ele é o principal, ele não é. Ele apresenta o futebol muito mediano porque ele apresenta no Real Madrid. Toda a seleção tem o craque. Tipo, a Argentina tem o Messi, que não é tantos as coisas ainda. O Julián Álvares, muito por causa disso, é muito mais eficiente que o Vinícius Júnior da seleção brasileira. Na França tem o Mbappé. Em Portugal posso falar vários, porque não surgiu muito. Tem Cristiano Ronaldo, tem Nuno Mendes, vários, Vitinha. Entendeu, rapaziada? Agora eu vou falar sobre a escalação que mudou muito. Nesse jogo contra o Japão, o Brasil foi com um time meio misto, eu vou comparar aqui. No gol foi com Hugo Souza, Fabrício Bruno, no jogo contra o Japão, tá? Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, Paulo Henrique, Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. É uma seleção, um time misto. Pra testar a seleção. Esse time, galera, até jogou bem no primeiro tempo. No segundo tempo, a seleção decaiu muito. Agora, decaiu muito, não conseguiu impor o jogo que conseguiu no primeiro tempo. O Ancelotti tentou fazer algumas substituições. Saiu o Bruno Guimarães, entrou o Joelinton. O Joelinton joga muito no Newcastle. Só que na seleção ele não consegue apresentar o futebol porque é uma função diferente que ele faz. Ele joga mais recuado no Newcastle. Sai o Vinícius Júnior e entra o Matheus Cunha. E sai o Gabriel Martinelli e entra o Rodrigo. Muita gente vai questionar porque o Vinícius Júnior saiu, mas ele não é o principal da seleção brasileira ainda. Ainda faz vários tempos que ele tem. Eu não consigo acreditar que o Vinícius Júnior vai conseguir render o futebol ainda da seleção. Ele pode render porque ele é bom, mas é muito difícil porque a gente já tá esperando há bastante tempo o futebol dele. E saiu o Gabriel Martinelli, que fez um jogo até ok, que entrou o Rodrigo, que pra mim eu não entendi porque o Ancelotti foi com o time misto nesse jogo, até dá pra entender. Mas pelo menos deixa o Rodrigo, que é um cara muito mais fundamental da seleção do que o Vinícius Júnior. Muita gente vai falar que quem é melhor e tal. Pra mim, eu acho o Vinícius Júnior melhor, porque o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo. Tem gols muito mais decididos que o Rodrigo na final da Champions. Primeiro eu vou comparar a escalação desse jogo com a do Japão, tá? No gol contra a Coreia foi Bento, na zaga foi Gabriel Magalhães e Éder Militão. Nas laterais foi o Drogas e o Wesley. No meio campo foi Bruno Guimarães, Casemiro. Eu acho que foi o Paquetá. Eu vou estar falando bosta que eu tô sem a escalação, eu tô chutando. E no ataque eu sei que foi o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Estevão. No jogo contra a Coreia, o Brasil se impôs. Esse trio Vinícius Júnior, Rodrigo e Estevão jogou muito bem. Conseguiu impor seu jogo contra a Coreia até que fácil, mas conseguiu impor estilo, conseguiu ter a posse de bola, conseguiu chutar no gol, conseguiu ter escanteios e o Bento não fez uma defesa. Se eu for comparar a escalação, quem que foi melhor? Só os laterais, só um que eu acho que é contestável aqui, que é o PH, o Paulo Henrique, que jogou muito nesse jogo contra o Japão. Jogou muito. E é o único que dá lá. Para mim, porque eu vi hoje, ele é titular. Só que o Wesley joga na mesma posição que ele. Eu vou falar com uns detalhes que eu acho que, tipo assim... A culpa da derrota, galera, não foi só do Fabrício Bruno. Muito vai ficar na conta do peso dele. Porque ele entregou 2 gols.
Mas, tipo, a culpa não é só dele também. Tem muitas coisas que vão além, que falta um cara que lidera o time. Que, tipo assim, se o Neymar tivesse, com certeza ele daria um jeito do Brasil vencer. Não tô nem falando que o Brasil ia conseguir vencer, que tava 3-2 e tal. Só que, tipo, o Neymar faz muita falta nessa seleção. E nem dá pra culpar que o Ancelotti não colocou o cara dele. Eu sou um grande fã do Neymar. Tipo, ele tá machucado, não joga o que ele joga faz tempo. Eu acho que ele não vai, tipo, ele tem que ir pra Copa, mas ele continuar assim, ele não vai conseguir jogar nem 45 minutos direito. E é isso. Também eu vou falar aqui uns detalhes que eu achei. A seleção tremeu no segundo tempo. Viu o Japão, tremeu. O que mais deixa a gente inconformado é que se fosse uma seleção grande, o Brasil poderia perder de 500, vários gols a mais que o Japão não fazeria. Que tipo, eu tô usando muito tipo, galera, é porque, sabe, né? Tô aprendendo. Tipo, como eu já falei, o Brasil tremeria pra qualquer seleção que fosse grande, uma Espanha, uma França, a seleção tremeu. Mesmo sendo um time reserva, galera, a seleção tem que tomar vergonha na cara e ir lá e tentar empatar aquele jogo. Porque é o Japão. E também tá errado em tomar 2 gols. A zaga, galera, foi muito mal hoje. O Lucas Beraldo eu nem vou falar muito. Porque ele não fez um jogo ok, não fez um jogo bom. Ele fez um jogo razoável. Quem se safou mais nesse jogo foi o meio campo, que jogou muito bem. O Bruno Guimarães, o Casemiro, e o Lucas Paquetá e o PH. Foram os que jogaram mais nesse jogo, pra você ter noção. O Neymar faz uma grande falta nessa seleção. Eu não tô falando se ele tivesse ser um resultado diferente. Eu tô falando que precisa de um líder dentro de campo dessa seleção. Porque se não tiver líder nessa seleção, eu tô com medo do Brasil nem passar na fase de grupos, pelo que eu vi. Porque o Brasil ganhou do Chile aqui do Maracanã, que é obrigação. Perdeu na Bolívia na altitude, que é até ok, porque é difícil ganhar lá. Ganhou da Coreia, 5-0, que é obrigação também. Ganhou do Japão, perdeu pro Japão. Mas, tipo, perder pro Japão não é o que me faz mais ter raiva. É que o time tá ganhando de 2-0 e tem a oportunidade de fazer mais gols e levar 3 do Japão. Não desmerecendo o Japão, mas é o Japão, galera. Tipo assim, entendeu? Imagina o time melhor. Eu posso pagar com a liga que eu tô falando aqui, mas eu tô falando do que eu tô vendo hoje. Do que eu vi hoje, o Brasil não tem condições de passar nem na fase de grupos, se o time for forte. Porque a Copa do Mundo ano que vem vai ser 3 em cada grupo, eu acho. E vai ser muitos grupos a mais. E só vai passar o primeiro de cada grupo. Imagina que o Brasil não consiga passar, que é o mais provável. Entendeu? Eu acho que esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Eu quis resumir o que aconteceu nesses 2 jogos da seleção. Eu acho que o vídeo ficou bem maneiro. Se você gostar, deixa seu like, se inscreva no canal e é nóis.